Graça e paz a todos os irmãos em Cristo. Eu sou o cantor e missionário Milton Barbosa, um colaborador do Evangelho de Cristo. Meus amigos, irmãos, nesses dias de pandemia e quarentena, tudo está girando em torno do coronavírus 19. Todos os meios de comunicações só falam nisso. Ao invés de falar e colocar em primeiro lugar aquele que tudo pode, Cristo vivo e ressuscitado. Aquele que tem o controle de tudo, de todas as coisas. Eu sei que não existe um medidor de fé. Fé, cada um tem a sua. Eu, particularmente, tenho fé e acredito no poder de Deus, em Cristo, sobre todas as coisas, e não desafio a nada que existe na face dessa terra. Não desafio também a homens, mas também não temo a nenhum mal da face da terra, assim também não temo a homens, pois eu tenho a garantia que Cristo vive e ressuscitado, vive em mim. Mas sei claramente que a lei é para ser cumprida e devemos todos obedecermos às ordens das nossas autoridades do país e das autoridades de toda a terra. Como eu já gravei um vídeo falando desse assunto do coronavírus 19, já fiz um vídeo sobre esse assunto, e sendo eu um trabalhador exclusivo para a honra e glória de Cristo, sigo firme por onde Cristo quiser e me levar, pois a minha missão é viver e apregoar a verdade do Evangelho, boas novas, Novo Testamento. É isso. Desta vez, estou aqui na praça da cidade de Mamanguape, no estado da Paraíba. Vamos orar. Senhor Cristo vivo, te dou graças e muito obrigado por conceder a nós, meros mortais na carne, para fazer uso de mais uma porção da tua palavra. Esta palavra que é viva e mais eficaz que uma espada de 2 gumes afiada, que penetra juntas, medulas. Essa palavra penetra na alma. Amém? Mas hoje eu vou abordar 2 temas polêmicos para a religião, para aqueles que não têm entendimentos, que são a segunda volta de Cristo. E o outro tema é sobre dízimos ou dizimar. Peço a você que preste atenção e que, se possível, abra a sua Bíblia, procure acompanhar aquilo que o Espírito Santo quer dizer usando a minha boca. Quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito quer nos dizer. É isso mesmo. Mas o Cristo vivo e ressuscitado tem que ser com ele a verdade, a pura verdade, sem arrudeios. Sim, sim e não, não. Mas tem que ser a verdade do Evangelho, boas novas, Novo Testamento. Mas hoje Cristo me trouxe aqui para, através do seu Espírito Santo, apregoar a verdade que talvez você não conheça.
eu não estou aqui para te pedir nada. Não estou aqui para vender nenhum objeto, mas estou aqui com muita fé e com muita alegria no coração para apresentar o Evangelho de Cristo verdadeiro, o Evangelho da graça de Deus, e te mostrar, ou procurar te mostrar, uma verdade que está aqui e que talvez você não conheça, né? Mas eu quero te dizer que você, como eu outrora, muitas vezes viveu o tempo todo nesse engano e não conhece, ninguém te esclareceu a verdade. Eu vou procurar, com as minhas simples palavras, colocar, através do Espírito Santo, usando a minha boca, um pouco do resumo desse tema polêmico. É isso mesmo. Vamos ler aqui na Bíblia, viu? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Para os religiosos, esperam ainda Jesus voltar, não é verdade? Mas para os eleitos do Senhor, Cristo já voltou. Assim eu creio. Assim eu creio. Vamos ler no livro Históricos de Mateus, capítulo 23, versículos 1, 2 e 3. Livro Histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 1 diz assim: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos. Versículo 12, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. No livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículos 5 e 6, Marcos, capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim, versículo 5: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar ou sujas? Versículo 6: e ele, Cristo, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. É isso mesmo. Vamos então à mensagem em si, que é a respeito da segunda volta de Jesus Cristo. Vamos ler em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, aqui na Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Versículo 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não são de todos, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Meus amados, nesta mensagem, o apóstolo Paulo
estava falando para os hebreus, não foi para nós hoje. O apóstolo Paulo estava falando para os hebreus daquela época, antes do ano 70. E o próprio apóstolo Paulo morreu esperando a segunda volta de Jesus Cristo. Ele também vivia debaixo da lei de Moisés e esperava Jesus voltar. Ele morreu antes da volta de Cristo, no ano 70. E Cristo morreu naquele madeiro ou cruz, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e as nossas enfermidades. E ele, Cristo, veio para tirar os pecados. Ele veio para tirar os pecados. Então, por que os religiosos dizem que temos pecados? Se Cristo veio para tirar, nós somos a igreja, eu e você não podemos ter pecados. Se ele veio para tirar, então a igreja não pode ter pecados. Mas atenção, viu? Cristo veio para tirar os pecados de muitos, não são de todos, mas dos eleitos, e que andam pela verdade do Evangelho. Existe na Bíblia duas mensagens no Novo Testamento a respeito desse assunto. A primeira mensagem é para os judeus convertidos e foi passada através de Pedro, Tiago e João. Então essa mensagem, por eles apregoada, era para o povo de Israel, e não para nós, era para o povo de Israel. Era a mensagem do evangelho da circuncisão. Mas a segunda mensagem, essa foi dada por Paulo, ou dada a Paulo, e foi pregada por Paulo aos gentios. Portanto, para nós hoje, era o evangelho da incircuncisão. E no que diz respeito da vida espiritual, nós estamos debaixo da graça de Deus, dada a Paulo. Isso é claro. Então, não adianta dizer que também tirou o véu, se você ainda deixa um tapa-olho. Se você deixa um tapa-olho, mas o evangelho de Cristo é puro, não pode ter maquiagem e arrumações. Esta é a verdade. Como eu e você acreditamos que esse texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, foi Paulo quem estava dizendo aos hebreus, e os referidos hebreus viviam em Israel e não no Brasil, pois nós brasileiros somos gentios, nascemos depois da cruz. Então, o que Paulo está dizendo é que Cristo viria como juiz para o povo de Israel e não para a igreja, que sou eu e você. Significa que quando alguém morria naquela época, antes do ano 70, ficava esperando o juízo, que seria a vinda de Jesus Cristo no ano 70, como juiz para o povo de Israel. E ele veio. E não para a igreja, que sou eu e você, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está escrito, é verdade. Sendo que a segunda vinda de Cristo já aconteceu no ano 70. Você pode conferir no livro histórico de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25. Vamos ler Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25. Diz assim, 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna
e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 24. Sabe e entende, desde a saída da ordem para reestruturar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Está escrito. Vamos ler também no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo do 1 ao 27. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículos do 1 até o 27. Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, então Jesus passou na porta do templo, junto com os discípulos, e seguiu para o Monte das Oliveiras, sozinho, que está escrito aqui. Então, no versículo 3, então assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntou os discípulos a Jesus. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, ou de dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo,
não volte atrás a buscar os seus vestidos. Versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, melhor dizendo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23, então, se alguém nos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo 25, eis que eu vos tenho predito. Versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus amados irmãos, os eventos aqui nesse texto nos mostra que foram acontecimentos antes da cruz. E tudo o que nesse texto de Mateus capítulo 24 nos relata, estava na lei de Moisés, no velho pacto. E os discípulos estavam pedindo um sinal da vinda de Jesus de Nazaré, e não da vinda do Cristo vivo e ressuscitado. Outra coisa, a igreja de Cristo não faz parte desse evento, pois a igreja de Cristo sou eu e você. E naquele tempo só existia as sinagogas, e os discípulos viviam e pregavam a lei de Moisés. Quem apregoou o evangelho da graça foi o apóstolo Paulo. Então, o sinal da volta de Jesus Cristo era a derribada do templo no ano 70, lá em Israel. E aquele templo caiu por completo, sendo que hoje a igreja sou eu e você. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, meus amados, podem levantar 500 templos pelo mundo afora, como tem no Brasil e em todos os países, mas nunca será o de Cristo, pois ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sim no coração dos homens. E nos versículos 5 e 6 aqui de Mateus capítulo 24, Jesus Cristo respondeu para os discípulos dele. Ele estava respondendo para os seus discípulos naquela época, e não para os pastores e padres, etc., os religiosos de hoje, nos dias de hoje. Amados irmãos, entendam, a salvação não é por meio de perseverança, nem por obras, nem por evangelho. A salvação é por graça. E o nosso Cristo não é brinquedo tipo ioiô,
que a gente manda, vai e volta, vai e volta. E a cada acontecimento na terra, os religiosos dizem que ele está voltando ou que a volta dele está próxima. Mas, na verdade, o Evangelho, a verdade do Evangelho aqui, para os que têm olhos e mentes iluminados em Cristo, ele já voltou como juiz para o povo de Israel. E foi no ano 70. No versículo 14 aqui de Mateus 24, o mundo que Jesus de Nazaré se referia era o mundo de então. E viria o fim da consumação daquele século. Esses eventos, revelados por Jesus de Nazaré aos seus discípulos, seria para os judeus e não para nós hoje, pois somos gentios, somos brasileiros. E no versículo 27 de Mateus capítulo 24 diz que quem ia vir era o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, e não o Cristo vivo e ressuscitado. E o referido filho da perdição, que tem nos textos bíblicos, seria então o general Tito, com a sua espada afiada, que entrou dentro do referido templo lá em Jerusalém. E o templo caiu no ano 70, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o general Tito morreu no ano 81 da era cristã, 11 anos depois da derrubada do templo. Em Jerusalém foi que aconteceu a morte do general Tito. Eu creio que Jesus Cristo já voltou, pois ele vive em mim. Ele está vivo, já voltou, está vivo e vive. Ele vive em mim. E conforme está escrito, ele voltou como juiz para o povo de Israel, com o claro sinal da derribada do templo. Mas saiba também que se você morrer hoje, se você morrer agora, Jesus já voltou para você. Mas se você ainda é novo, é criança, ainda vai demorar um tempo para Jesus voltar para você. Essas coisas não vos competem, pois a autoridade é do Pai, é de Deus eterno. Veja aquela passagem que Pedro disse: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Foi Pedro que disse isso. Se levarmos isso ao pé da letra, então Jesus ressuscitou faz 2 dias, se você levar isso ao pé da letra. Mas na verdade, 2020 anos já está fazendo que Cristo ressuscitou. Muitos estão vivendo angustiados porque só falam em Jesus, mas Cristo, Jesus, não habitam neles. Então ficam esperando Jesus voltar em um grande evento, porque eu estou gravando aqui, meu irmão, em um grande evento. Muitos estão vivendo angustiados porque só falam em Jesus, mas Cristo Jesus não habitam neles. Então fico esperando Jesus voltar em um grande evento, querendo que Jesus volte em um grande evento para ele ver e ver. Mas na verdade, Jesus já voltou. Mas no mais, foi a invenção da religião. O que eu e você temos que fazer é ficarmos carregados
da esperança da glória, para vencermos todos os acontecimentos que aí estão na face da terra e os que ainda virão sobre a terra. Então, amados, essa é a verdade. Ele já voltou, ele vive em mim, para os eleitos, para os que acreditam na verdade da palavra e não acreditam e não vivem para a religião, bitolados para o sistema religioso, para os que enxergam com olhos iluminados e mente brilhante e ativada para Cristo. Com certeza, a esses Cristo já voltou, pois o Espírito que está em mim, esse mesmo Espírito mostrará a qualquer um, pelos olhos iluminados e mente ativada para Cristo e o seu Evangelho da verdade, que Cristo claramente já voltou. Esse é o primeiro tema, amém. Seria um pequeno estudo, mas é um tema que abrange muitas e muitas horas de gravações, se formos aqui ficar falando sobre a volta de Jesus. Mas com certeza a Bíblia nos garante que no ano 70 Cristo voltou como juiz para o povo de Israel. É isto mesmo, amém? Vamos à segunda mensagem em si, que eu abordei aí, falei no início, que é sobre os dízimos ou dizimar, que o sistema religioso detesta, porque eles vivem disso. Então eles não falam claramente para você o que é isso, né? Mas então vamos ver a verdade. Vamos lá. Amados amigos e irmãos, dízimos ou dizimar não é mais lei para nós hoje. Havia uma lei que já passou, dizendo, vamos ler, Hebreus, capítulo 8, versículo 13, na Bíblia Sagrada diz assim, Hebreus, capítulo 8, versículo 13, diz assim, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. Ele quem? Cristo tornou antiquado o primeiro, lançando o novo pacto. É o versículo 13, né? Novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Amados amigos e irmãos, há exatamente 2019 anos e alguns meses, havia uma lei conforme a Bíblia Sagrada nos relata, chamada Lei de Moisés. Esta lei foi dada aos israelitas. Vamos ler no livro histórico de Malaquias, capítulo 4 e no versículo 4. Vamos lá, Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Está claro aí na palavra, aqui, ó, que a lei foi mandada em Horebe para todo Israel. Era a lei, a saber, estatutos e ordenanças da lei, né? Meus amados, a lei de Moisés era para todo o povo de Israel, incluindo nessa lei de Moisés, está a lei do sacerdócio levíticos. Vamos ler, Hebreus, capítulo 7, versículo 5, na Bíblia Sagrada diz assim, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Meus amados irmãos e amigos, entre os filhos de Levi, entre todos aqueles filhos de Levi, somente os sacerdotes tinham ordem, direitos, para recolherem os dízimos de seus irmãos lá em Israel, naquela época.
Naquele tempo, haviam 12 tribos em Israel, sendo que dessas 12 tribos, 11 delas tinham herança na terra de Canaã, mas uma das tribos não tinha herança. Era exatamente a tribo de Levi, sendo que a herança deles eram os dízimos das outras 11 tribos. Vamos ler aqui, está na Bíblia. Vamos ler no livro histórico de Números, capítulo 18, versículo 20 e 21. Acompanha aí. Livro histórico de Números, capítulo 18, versículo 20 e 21. Versículo 20 diz assim: diz também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Versículo 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam à tenda, o serviço da tenda da revelação. Então, meus amados, aqueles que dentre os levitas eram sacerdotes, é que podiam tomar os dízimos das 11 tribos de Israel. Só eles, os levitas e sacerdotes, tinham esse direito de recolher os dízimos em Israel. Veja você que mesmo aqueles que pertenciam à tribo de Levi, não era dado a todos esse direito. Não era não. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei, esse sacerdócio, ele foi mudado. Vamos ler conforme está escrito na palavra. Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz assim: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Diz o Senhor, mudando-se o sacerdócio, diz Paulo aí aos Hebreus, necessariamente se faz também a mudança da lei. É verdade? Está escrito. Então, ninguém pode negar que houve uma mudança do sacerdócio. Houve sim uma mudança também na lei, uma mudança da lei. E a lei dos dízimos, que era referente ao sacerdócio levítico, também mudou. E a mudança foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Só não vê quem não quer. Foi mudado. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimentos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Meus amados, cada um contribui segundo o seu coração, não é dízimos, nunca foi, mas contribuir segundo um coração puro de Cristo, contribuindo com os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Isso de acordo com o seu coração. E principalmente com alimentos, agasalhos. É isso mesmo, com alimentos, com agasalhos, um lugar para dormir, etc. Ajudando aqueles que realmente estão necessitados. Não é dízimo, não é 10%. Mas, com certeza, esse contribuir com alegria, conforme o teu coração, nunca
com 10%, nunca foi com 10% em dinheiro. A lei de Moisés foi mudada, agora é pela graça de Cristo. E se você está aplicando, viu, você aí que está aplicando, seguindo a lei de Moisés, você está negando a Cristo e você está fazendo totalmente errado. É isso mesmo. Você está fazendo totalmente errado. Lembra-se, a salvação só acontecerá por Cristo Jesus. Não há outro. Vamos ler no livro histórico de Atos, capítulo 13, versículo 39. Livro histórico de Atos, capítulo 13, e no versículo 29, diz assim: e por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Está escrito, diz o Senhor. Amados, então, se seguirmos hoje a lei de Moisés, que o sistema religioso ensina e aplica, não seremos justificados. Está claro aqui na palavra, conforme eu já li. A outra lei, há uma outra lei, uma nova lei, que é a lei de Jesus Cristo, a lei de Cristo vivo. E por isso, o sistema religioso esconde e mentem. Eles não aguentam a verdade, pois a verdade prevalece para sempre. A verdade será sempre a verdade. Vamos ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, está dizendo que cada um ajude o seu irmão que está próximo a você, que está passando dificuldade e necessidade. Não é você se matar de trabalhar e pegar o teu dinheiro e levar para as denominações religiosas por causa da mentira que te contam. É isto mesmo. É isso mesmo. Amados, vamos ler. Já lemos, né? Então será que esses líderes, meus amados, escute aqui, será que esses líderes do sistema religioso que vive pela coleta dos dízimos dos seus membros não têm conhecimento do Evangelho? É claro que eles têm. Ou eles estão fazendo isso intencionalmente ou por pura ganância? Fica a minha pergunta. Isso é muito fácil, porque os dízimos é uma fonte de renda fixa para eles. Seriam então como cães gulosos. Está escrito. Vamos ler no livro histórico de Isaías, capítulo 56, versículo 11. Livro histórico de Isaías, capítulo 56, versículo 11. Diz assim: e estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção, está escrito aqui. E em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz assim: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem quem ama a riqueza se fartará do ganho. Também, isso é verdade, meus amados. Essa é a realidade do sistema religioso, que o sistema aplica através dos seus líderes
Eles pedem e exigem 10% dos dízimos, que sem capital algum, mas com aquela conversa bonita, aquele blá blá blá, e a cópia da Bíblia Sagrada, vai escondendo a verdade e pregam só o que interessa a eles. E pregam só o que interessa a eles. E aí, eles passam a ter uma renda fixa de 10% todo mês. O negócio deles dá muito lucro. E é por isso que cada um quer ter a sua própria denominação, ou templos de paredes. E esses até leem a palavra, mas não vivem o que pregam. E 99% deles, quase todos, vivem negando Cristo e fazem isso em nome de Deus, que é pior ainda. O que o Evangelho determina para fazer, eles não fazem, pois a verdade não dá lucros financeiros para eles, mas a verdade do Evangelho de Cristo garante a sua salvação. Eles, do sistema religioso, só ensinam ao povo esta passagem aqui de Malaquias 3:10. É o que eles ensinam para o povo, é esta passagem de Malaquias 3:10, que diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós